Não houve reconstrução de muralha. Aí o cara vem aqui, às vezes, no meu canal, e você está contradizendo a Bíblia, você está atentando contra a fé. O que você prega na sua igreja, então? Aí eu falo, para mim é o tarado religioso. Porque eu acredito que, até para amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não preciso de uma religião me dizendo isso. Mas eu tenho alguém dentro de uma religião, um líder, que falou sobre isso. Para respeitar a minha esposa e o meu filho, eu não preciso de uma religião me dizendo isso. Mas eu tenho inscritos numa religião que me disseram isso. Para buscar paz, o bem comum social, eu não deveria precisar de uma religião me falando isso. Mas eu tenho inscritos de uma religião que falaram isso. Então, eu analiso o comportamento dessas pessoas e eu vejo que são pessoas que estão na religião por interesse. Interesse de um medo de um inferno, interesse financeiro, interesse social, porque o círculo de pessoas que ela conhece e que tem algumas vantagens sociais está dentro da religião, não é que ele crê ou acredita em algo. Porque se é mítico e lendário, meu amigo, é mítico e lendário. E nenhuma religião é superior à verdade. Não existe isso. A verdade é verdade. Não tem essa de agora tem que entrar em ação a minha fé. Pô, se você pegar a origem da palavra fé, de fide, pistes, pô, a fé tem que estar baseada na evidência de algo. É a certeza de algo que é evidenciado. Isso que é fé. Hoje, o que o cristianismo e outras religiões falam que é fé é delírio. É delírio mental. É delírio mental. É eu não ter evidência de nada e eu crer naquilo ali, simplesmente por uma abstração da minha cabeça. Vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra. Eu não tenho problema nenhum se não houve reconstrução de muralha. Porque se não houve, não houve. Não houve reconstrução de muralha, então não houve reconstrução de muralha. E eu não estou nem aí para isso. Até porque o cristianismo, quando surge, de fato, né, o Antigo Testamento não tem nada de canônico. Os apócrifos são muito mais citados e deuterocanônicos até do que o próprio Antigo Testamento. E os livros apocalípticos, né, da literatura apocalíptica, são muito citados. Então, Zacarias é muito citado, Daniel é citado. Então, a literatura apocalíptica, da apocalíptica judaica, esse gênero, ele é citado. Agora, você não vai ver o tempo todo os escritores do Antigo Testamento buscando Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eles vão buscar primeiro Enoque, vão buscar Jubileus, eles vão buscar literatura essênica, eles vão buscar literatura chamada deuterocanônica ou apócrifa, mais do que o próprio Antigo Testamento, porque essa é a gênese real do cristianismo. Verdade é essa. O Antigo Testamento era só uma base de sustentação. E detalhe, o Antigo Testamento não em hebraico. As citações que o Novo Testamento faz do Antigo, em maioria esmagadora, 90%, é da Septuaginta, não são das Escrituras em hebraico. O que Jesus cita do Antigo Testamento, ipsis litis, é o texto grego, não é o texto em hebraico. O que Paulo cita, e Paulo fala que estudou com Gamaliel, fala que é hebreu de nascimento, mas ele só conhece Septuaginta, não conhece as Escrituras em hebraico. Aliás, não conhece costumes também da sua época. Esse Paulo aí está meio enrolado, mas é culpa do escritor de Atos dos Apóstolos que fez tudo ficar meio enrolado. Então, quando nós olhamos essas questões aqui, meu amigo, a minha fé não está baseada em história da carochinha. Até porque quem crê num Deus, se assim crê de fato, ele tem que ser maior do que o seu livro de fé. Ele tem que ser maior do que o pergaminho, maior do que o papiro, que foi copiado centenas de milhares de vezes, e aonde um escriba, um redator, ele faz o que ele quiser com o texto, inserindo até narrativa política, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, que fé é essa? E eu não estou fazendo pregação aqui, não. Não estou convertendo ninguém à religião, não. Eu estou fazendo você que é crente pensar. Você tem que pensar, pô. Você tem que pensar. Você tem que entender que, muitas das vezes, o pastor que está lá dizendo-se ungido e autoridade de Deus, também é uma narrativa político-social. Ele só é uma figura de autoridade perante você, porque ele nem domina o objeto de fé que é o texto. Ele totalmente desconhece o texto. E a única coisa que você tem a ele não é um respeito à suposta unção que ele tem, mas é um apego afetivo, porque você tem uma história afetiva com ele. Essa é a questão.
As questões espirituais estão muito além disso. E não vai ser alguém pregando lendinha de maneira errada para você que vai lhe provocar uma evolução espiritual. Vide o que é o cristianismo hoje. Se você falar que o cristianismo que é praticado nessas igrejas pentecostais ou reformadas tem alguma coisa de vida espiritual, aí vai plantar batata, pô. Não tem nada de vida espiritual. Não tem nada. É balela. É balela, é mentira. É mentira. Ah, então você está dizendo que só a sua igreja... Não, de maneira nenhuma. Claro que não. Eu não sou prepotente nem arrogante. Eu conheço pessoas próximas a mim, pastores também, que eu conto nos dedos da minha mão, tirando uns 3 dedos, então são 2 pessoas, que realmente praticam uma espiritualidade cristã saudável. Mas são raridades, são exceções. Entendeu? Um é iniciado, então já está explicado. E o outro é um estudante. Então está explicado também. O resto, tudo caô, tudo mentira. E eu não tenho medo de falar isso, não tem, é verdade mesmo, é mentira. Entendeu? Agora, existem outros? Devem existir. Eu conheço? Não, conheço 2 apenas. Mas devem existir mais. Aonde? Não sei. Então, a questão é essa. Vamos lá, vamos continuar aqui a leitura. O livro de Esdras 6, 1 a 15, descreve como Dário procurou nos arquivos reais um decreto de Ciro, que pode muito bem ter sido uma cópia deste decreto. Então, toda uma construção é feita, toda uma construção é dimensionada para falar desta questão. Aí tem gente que fala assim, olha, veja lá, Isaías profetizou sobre Ciro quase 200 anos antes. Eu também já acreditei nisso. Só que não. É o Deutero-Isaías que está escrevendo sobre. Olha, cria-se a história, olha só, de que Dário... Não. O escritor está ali, está em loco. Entendeu? Está em loco, ele está ali, ó. É como o amigo colocou aqui no início da live, é a pós-fecia, não é a profecia. É a profecia do que já aconteceu. Esquece isso. Bom, pura narrativa política. Vamos lá, vamos a alguns trechos desse decreto, tá bom? Vamos a alguns trechos deste decreto. Tem alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui, que a galera aqui que está comentando. Vamos lá, que eu quero dar atenção para vocês também. Vamos lá. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.